a retenção seminal é dito por alguns espiritualistas para aumentar a espiritualidade da pessoa. Mas isso é uma corrente apenas. E retenção seminal nunca foi bom. Se fosse, Deus não tinha botado sêmen na pessoa. O que vai acontecer com a retenção seminal é que a pessoa vai ficar furando as paredes, né, e vai ficar doido da cabeça. Aquilo foi feito para sair. Se não sair, endoidece, tá? Até a mulher ela tem que botar para fora. Se ela não botar, né, ela enlouquece. Já vi várias. Então a retenção seminal é uma doutrina antiga, mas eu não acredito nela não. Porque os grandes homens da Bíblia, muito maiores do que você e eu e qualquer um de nós, eles tinham 20, 30 mulheres. Então eles não tinham retenção seminal de nada. Abraão devia ter umas 10 mulheres, Abraão. Ninguém fala isso, né? Pensa que Abraão só tinha Sara. Abraão tem um bocado de mulher, um bocado de concubina. Está na Bíblia. A retenção seminal, ela existe. O organismo, ela produz zinco, produz o sêmen através da próstata, né? A mulher não tem próstata, mas produz também. O mistério da mulher é os buracos, né? Tem mulher que tem 7, tem 8, tem 10, tem 20. São os buraquitos. Um bocado de buraquinho que tem. Aí, o mistério é que tem mulher que tem 10 buracos, tem mulher que tem 2, 3. É uns buraquinhos onde sai o líquido. Depois você dá uma olhada na internet. Isso é o grande mistério da mulher. E também período ouro, prata. Aí esse período ouro, só os grandes sacerdotes sabem o que é isso, né? Os antigos faziam filho pela lua. Agora, a retenção seminal é uma doutrina geralmente mística, de agnósticos, que eles acham que eles não tirando o líquido seminal, não gozando, eles vão ter mais espiritualidade. Quem está me entendendo, gente? Eu estou falando história, tá? Então, há uma doutrina da retenção seminal, que o rapaz perguntou aqui. A doutrina é esta, que quando a pessoa não joga, não jorra, não tem orgasmo, ele evolui. Então ele vai... Mas assim, nós somos pequenos, né? E fracos, grande é Deus. Mas na Bíblia não tem isso. Na Bíblia é o contrário. Quanto mais o homem de Deus era homem de Deus, mais mulher ele tinha. Esses buracos, o mistério da mulher são vários, né? Eu acho que o ser mais misterioso que tem na Terra é a mulher. Mas a mulher, elas não conhecem o corpo delas. Se você der uma olhadinha aí, o grande mistério da mulher é que ela, onde sai o líquido dela, tem delas que tem 2 buracos, tem dela que tem 5, tem dela que tem 7. Então tem uns buraquinhos pequenininhos, tamanho de um... O cara que trabalha com próstata, porque como é o nome do médico que trabalha com próstata? O médico que faz um exame de dedada, como é o nome? É o otorrinologista. Não, otorrino é no buraco do ouvido. Oftalmologista, oftalmologista é do zóio de cima. Não é o nome do cara. O cara que... Urologista. A mulher também vai para o urologista, né? Quando eu fui para o urologista, tem um bocado de mulher lá. Eu digo, gente, mulher não tem pimba, para que vai ir para o urologista? Porque a gente pensa que pimba, urologista pimba. Não. Urologista é o sistema urinário, tá entendendo? E o urologista, quando você está estudando para ser urologista, você sabe que a mulher ela tem vários buracos, vários portais. Não é igual, não. Nem a posição é igual e nem a quantidade é igual. Tem mulher que tem 2, tem mulher que tem 10, tem mulher que tem 8. Então é uma questão. Já fui no urologista, Renata, tá vendo? A mulher também vai no urologista, só não leva dedada. Assim, se ela quiser, né, o urologista faz favor. Porém, você vai para o urologista, tem um bocado de mulher lá, um marmanjo, não estou com medo do dedo do médico. E um bocado de mulher também, né? Eu faço exame de urodinâmica. Faço o exame de urodinâmica. Eu não sei o que é isso, né? Então, a retenção seminal é mais para homem. E é pregado entre os agnósticos. Os agnósticos seriam discípulos de Saloló. Vem do agnosticismo.
E alguns deles acham que o fato de não gozar, de não ejacular, torna eles mais especial, entendeu? De fato se o homem ou a mulher não jogar para fora, o organismo retrai e puxa para dentro de novo. Mas lembre-se, aquilo que não usa, diminui e desaparece. E na Bíblia não tem isso. Quanto mais o homem espiritual era na Bíblia, mais mulher ele tinha. Então, não podemos dizer que Jacó fez isso aí, que Jacó não fez. Jacó tinha 4 mulheres, tinha que dar conta de 4, né? Então, assim, a minha opinião é que eles estão enganados. Gnóstico faz prática de retenção seminal. Todos que conhecem que faz essa prática estão fanáticos, mitômanos. Isso é uma opinião dele, tá? Não é a minha opinião. Eu não estou para criticar ninguém, eu estou para lhe responder. Eu acho que quanto mais botar para fora, melhor. Principalmente jovem, né? Jovem é com as 2 mãos. Quando cansa com uma, é com a outra. Mas existem os tabus, as doutrinas, as nossas leis, né? Mas as pessoas que não gozam na vida, elas são frustradas. Então, Deus fez o homem para ter mulher e fez a mulher para ter homem. A retenção seminal é uma prática gnóstica, como ele está falando aqui, que eles acham que quanto menos... Então, pare de mijar também. Agora, pare de cagar. Pare de cagar, pare de mijar, pare de pimbar, aí morre. Né? É como aquela música, ele nem fuma, nem bebe, nem fode. Então, lascou. Quem é que quer casar com um homem desse e uma mulher dessa? Não é verdade? Isso é uma questão particular. Cada um tem uma visão, cada um tem uma regra, mas eu acredito que não é benéfica. Sabe por quê? Principalmente, quanto mais você usa o brinquedinho, mais ele fica pronto. Você quer virar um cara morto? Pare de usar. Use o máximo possível. Antes da terra comer, tá entendendo? Pá! A questão é que até os homens casados fazem isso, né? Até os homens casados fazem isso. É um tabu, mas a gente não está para tabu. Eu estou dando a minha opinião, por isso que Joyce de Assis, o nome é Joyce de Assis, né? A minha opinião é que a retenção seminal, ela não serve de nada, ela frustra a pessoa. Um homem passar 2 anos sem gozar, e a mulher também, meu amigo, o organismo não vai se mexer mais não, está morto, acabou-se. Entendeu? Aí dá cândida, dá herpes, dá coceira, está entendendo? Então, assim, eu acredito, é uma opinião própria, e nós estamos conversando, tomando café, que o que foi feito para usar tem que ser usado. Está entendendo? E quanto mais a pessoa... essa retenção seminal é feita quando a pessoa está doente. Aí quando o homem está com doença de próstata, aí ele leva uma injeção, RNA, dessa que parece com as picadinhas, aí ele não produz nenhum pingo mais. Não produz nenhum pingozinho, pingo. Então, eu acredito que Deus já fez para isso mesmo. Pimba foi feita para pimbar. Rapaz, isso é uma filosofia. Isso é de Platão da Grécia. Então, assim, eu acredito nisso, tá? Se prega na igreja um evangelho sem pimba, mas todo mundo bate punheta. É só questão de admitir, né? Todo mundo, né? Eu mesmo não bato não, mas bate, né? Então, assim, a retenção seminal eu acho que é maléfica. A pessoa pode fazer uma retenção seminal quando está velho, assim, 80 anos, 70, aí o fogozinho diminui, tá entendendo? Mas um cara com 20 anos, que produz muito hormônio, um tonhão, uma tonhona, ele não aguenta, vai estourar pelos ouvidos. Estoura pelo ouvido, sai pelo nariz, eita pílula, Então, assim, por isso que a Bíblia diz, porque os dias são maus, cada mulher tem o seu próprio marido e cada homem tem a sua própria mulher. E muitos crentes endoidecem, tá? É porque não se conta o caso, né? Então, tá bem explicado?
Os agnósticos, seguidores de Saloló, eles dizem que são seguidores de Saloló. Eles costumam, alguns deles, praticar retenção seminal, ou seja, eles não jogam líquido para fora. Até alguns que são casados. Aí o vizinho aproveita. Epa! Né? Então, assim, porque eles acham que aquele líquido absorvido, ele produz. De fato é que, se um homem tiver gripe, a primeira coisa que o médico manda é ele parar de transar. Por quê? Porque o homem joga zinco. Tome zinco, tome zinco, tome zinco. O homem zinca. O homem tem que estar consumindo muito zinco, porque ele joga zinco. Já a mulher joga outros minerais, tá? Aquele sêmen é um líquido chamado líquido prostático. O esperma vai dentro e aquele líquido é cheio de zinco. As madames, principalmente da Itália, naquela época dos Césares, usavam como creme na cara. Passavam creme na cara por causa do zinco. Eita! Então, assim, liberação de muito zinco. Então, se a pessoa estiver doente e for liberando o zinco, a imunidade cai. Entendeu? Mas quanto mais zinco você produz, mais você absorve. No momento que você para de absorver o zinco, é como se parasse um trem, entendeu? Daqui que ele volta e o período de retenção poderia ser na menstruação da mulher, né? A menstruação da mulher, quase 8 dias, então o homem pode fazer uma retençãozinha, né? Mas eu acredito que na Bíblia não tem nenhum homem, né? Tem alguns profetas que viviam sem mulheres nos montes, mas tem muitos profetas que tinham mulheres, os filhos dos profetas, a Bíblia fala. E todos os homens de Deus que você citar, todos, eu digo que tiveram várias mulheres. Abraão, Jacó, Isaac. Não vai só para Salomão, não. Então, quanto mais mulheres eles tinham, mais eles eram espirituais. Então, ele não tem uma retenção. Um velho daquele pegava 5, 6 mulheres por dia. Então, que era, né, velho do sertão, que faz muito sexo, eles vivem muito. Eu conheço um velho que com 90 anos dá faz filho. Então, esses guri que não faz mais nada, eles ficam mortos nas calças, eles cagam, quase não conseguem limpar mais a bunda, né? Então, existe uma parte, quanto mais você faz, mais produz e mais fica forte, mais produz hormônio, entendeu? É como um reprodutor. Você quer matar um reprodutor? Eu já criei boi, já criei jumento. Aí tem um jumento reprodutor, tem um boi reprodutor. Quanto mais vaca ele pegar, mais ele se torna reprodutor. Aí quer matar um reprodutor, deixa ele sem vaca. Aí ele vira tonhona, ele fica... Entendeu? Eu acho que coisa que foi feita para sair, tem que sair, né? O bode, que eu também já criei bode, eu não gostei muito de criar bode não, nem porco. Tem o barrão, né? O barrão é o reprodutor, ele fede muito. Um barrão ele fede por 30 porcos. Mas é o perfume que a porca adora, né? Quanto mais o barrão fedorento, mais a porca adora. Olha! E o bode é do mesmo jeito. A carne do bode barrão, do bode reprodutor, nem presta para comer, porque fede muito. Fede a urina, ele se mija todinho. Ele passa o dia todo se mijando. Então, tá bem explicado? Eu acredito que a retenção não serve para nada. Ele vai gerar um organismo preguiçoso. É o bode pai de chiqueira. Eu já tive bode pai de chiqueira, mas fede que sua pila, ele sai mijando. Ele sai mijando nele mesmo. Aí as bodas fazem, ai, bé. Quanto mais o bode feder, mais a boda adora. Então está explicado. Eu não estou criticando quem faz a retenção. Quem quiser fazer, por favor, faça, tá? Mas aquilo foi feito para sair. As pessoas que têm menos problemas sexuais é o que mais faz. Traumas. Geralmente trauma é ligado muito a sexo, né? Então, a retenção pode ser um tipo assim de um pacto, alguma coisa, né? Tem pessoas que fazem pacto. Aí geram retenção. Também, muitos deles são agnósticos. No Brasil é falado uma mulher que fez pacto que não pode possuir homem. Ela possui outras mulheres, mas não possui homem. Ali é um pacto, é retenção. O diabo faz isso, né? Eu acho que foi o diabo que ela fez, né? Então, e homens também, né?
Mas você vê, o pai do agnosticismo, porque o agnosticismo é cristianismo com o grego. A origem do gnosticismo é Salomão, cristianismo e greguismo. Uma função de 3 religiões. Mas eles dizem que são filhos de Salomão. Salomão tinha 1000. Era lepei todo dia. Então, o pai deles, ou seja, o pai deles, dos agnósticos, que é Saloló, que eu respeito, eu tiro meu chapéu, não estou falando mal dele, eu estou apenas comentando. Salomão era faca na caveira. Quantos por dia Salomão dava? Né? Então, não tinha retenção. Salomão não tinha retenção. Salomão era sozinho no castelo, olhava só para o teto. Não, Salomão tinha 300 nobres e 300 que não era nobre. Eu queria saber se é de ouro ou de carne. Ó, então, ok? Ok? Tá bem explicado? Tem alguma dúvida? Pastor, o senhor falou o meu nome errado. E foi. E eu falei qual nome? Eu vou cantar seu nome. Coloca aqui seu nome certo para eu cantar. Tá? Deixa eu ver aqui. Se tiver alguma dúvida, fale agora, que eu vou mudar de assunto, eu não volto mais. Assim eu volto já em outro assunto, para não ficar indo e voltando, né? Salomão gostava da fruta. Então, ok? Tá ok? Deus te abençoe e te ilumine, tá?